Teoria dos desenhos animados. Nesse iceberg, vamos voltar um pouco para esse tema que hoje em dia é pouco abordado. Esse iceberg é dividido em 5 camadas, e quanto mais fundo no iceberg, mais interessante vai ficar. Esperamos que vocês gostem do iceberg, e se tiverem sugestões para mais icebergs, podemos fazer uma parte 2. Fiquem com o vídeo. Camada 1. A teoria de Du, Dudu e Edu. Essa teoria diz que na verdade as crianças estariam mortas e que o bairro onde elas moram é o purgatório. Vocês podem ver que praticamente todos do bairro não têm uma cor saudável de pele e que a cor da língua deles é tipo um azul ou verde. E na verdade os adultos nunca aparecem, as crianças só falam deles e algumas vezes nos desenhos nós podemos ver as sombras dos adultos. Mas tipo, o personagem mais próximo de um adulto na série é o irmão do Edu, que só aparece uma vez. A teoria dos bebês de Rugrats diz que os bebês de Rugrats nunca existiram e que tudo se passava na imaginação de Angélica, porque ela se sentia muito sozinha e seus pais não davam muita atenção. Na verdade, Tommy nunca existiu e algumas teorias dizem que ele pode ter ido dessa para melhor no parto, ou antes mesmo de nascer, e que por isso Stu sempre ficava sozinho no porão porque ele estaria supostamente fazendo brinquedos para o filho que não nasceu. Ash está em coma. Essa teoria diz que depois daquele primeiro episódio que ele cai da bicicleta na chuva, ele teria entrado no estado de coma. E com o tempo, tudo o que acontece faz parte do seu pensamento, de fantasia, tudo do subconsciente. Por isso que Ash não envelhece, porque ele não sabe como ele é no futuro. Todas as enfermeiras são iguais e todos os policiais são iguais. A gente consegue ver isso facilmente. E também por ele abandonar todos os pokémons fortes. Eu acho isso mó nada a ver, porque ele poderia ser mó forte, mas tudo. A teoria de que o Pink na verdade é inteligente. E se na verdade o Pink for o inteligentão e o cérebro for o doido? Geralmente o cérebro tem alguma ideia e passa ela pro Pink. Pink dá um palpite, o que é ignorado totalmente pelo cérebro, e assim o plano de dominação falha. Sem contar que na música de abertura não está especificado qual dos dois é o gênio. A teoria da Pixar que está tudo conectado. Essa teoria diz que todos os filmes da Pixar estão conectados de alguma forma. Por exemplo, Toy Story 3 e o Wall-E. Em uma das cenas de Toy Story 3, o Buzz Lightyear é sequestrado pela gangue de bonecos do mal, liderada pelo ursinho Lotso, não sei ler isso direito. Ele muda as configurações do Buzz de uma forma que ele volte a ser aquele patrulheiro espacial, sabe? Quando a cena se aproxima das pilhas, podemos ver uma marca delas, BNL, que é uma fábrica que existe no filme do Wall-E. Camada 2. As crianças da Caverna do Dragão estão no purgatório. Quando os 6 amigos sofrem um acidente na montanha-russa, eles vão parar no reino da Caverna do Dragão, que na verdade é o purgatório. De acordo com essa teoria aí, o vilão vingador e o mestre dos magos são a mesma pessoa. E essa teoria começou porque o desenho na verdade não teve um final oficial, então as pessoas ficaram especulando. Fenda do biquíni e a bomba nuclear. Existem várias teorias do Bob Esponja, mas essa teoria é a das mais populares. É a de que a fenda do biquíni foi inspirada em um local de verdade, nas Ilhas Marshall, que passou por vários testes de bomba de hidrogênio dos Estados Unidos, de 1946 a 1958. Pato Donald tem PTSD. Ele teria ficado perturbado após lutar contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. A teoria ganha força quando se descobre que o personagem foi criado em 1934 e ficou pior pós a guerra. Os dois quadrinhos mostram que ele reage diferente diante de uma mesma situação. Vocês podem ver que ele fica estranho de uma imagem para outra. Os Jetsons e os Flintstones no mesmo período de tempo. A teoria baseia-se em dizer que eles vivem no mesmo planeta, só em áreas diferentes. Teria acontecido um evento apocalíptico, onde em algum momento na história quase destruiu a Terra. Isso forçou eles a viver no céu.
O que sustenta essa hipótese é que os Flintstones jogam aviãozinhos de papel no ar e eles são destruídos. E teriam um escudo que separa as duas sociedades, para que ninguém suspeite disso. Camada 3. Pica-Pau e suas mensagens subliminares. Pica-Pau transmitia mensagens de ensino ao xingamento, à ameaça e ao consumo de álcool, como no episódio O Ladrão de Gasolina. Economize gasolina e pneus. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Oba! Gasosa! Podemos ver que ele fica doidão depois de tomar um pouco daquela gasolina. Os 7 monstrinhos na verdade são judeus. A teoria diz que eles representavam como os judeus se sentiam com a forma com a qual os bigodistas os tratavam. Eles se sentiam como monstros. Os monstros eram atacados pelos moradores próximos por causa da sua aparência, sem contar que a roupa dos 7 era idêntica ao uniforme que os judeus usavam nos campos de concentração, e eles também dormiam no porão. Camada 4. Garfield está morrendo de fome. Garfield é um clássico não só dos quadrinhos, mas também sua animação teve um sucesso extremo. Mas existe uma teoria por trás desse desenho. Os outros personagens podem ser somente fruto da imaginação desse gatinho. Segundo a teoria, Garfield é um gato abandonado que está morrendo de fome e no meio do seu sofrimento imaginou sua família e sua casa de uma forma mais confortável para ele. Existe um quadrinho de Halloween que colabora com essa teoria. Nele, o protagonista acorda em uma casa abandonada, grita por John e Odd, que não respondem. Depois disso, o personagem imagina estar de volta na sua casa e tudo segue normalmente. Samurai Jack e o universo das meninas superpoderosas. Samurai Jack inicia com um herói tentando derrotar Abu, mas o vilão o engana, jogando o personagem no futuro, onde a criatura do mal controla tudo. O protagonista do desenho tem um visual muito semelhante ao do professor Otônio das Meninas Superpoderosas. Mas existe uma teoria que tenta explicar por que ambos são a mesma pessoa. A teoria diz que não só Jack foi mandado para outro período de tempo, mas também Abu numa forma líquida. O protagonista, então, passou muito tempo tentando entender a propriedade desse líquido chamado o elemento X, que foi o fator definitivo para a criação das meninas superpoderosas. Peter Pan e as crianças. Conforme essa teoria, o Peter Pan diminui as crianças assim que ele percebe que elas começam a crescer. Aliás, o principal motivo para as desavenças entre o Peter Pan e o Capitão Gancho é porque o Capitão Gancho seria um ex-menino perdido que conseguiu fugir dos ataques, assim como seus tripulantes do seu barco, e que todos buscam resistir à magia do protagonista. Teoria das meninas superpoderosas. Essa é aquela velha teoria de que as meninas superpoderosas na verdade são 3 personalidades de uma menina só. Devido aos abusos que o seu irmão causa na vida dela e o fato de que o seu pai não é muito presente, a menina acabou desenvolvendo PTSD, que fragmentou sua personalidade em várias, tirando ela completamente da realidade. Então, Docinho seria o seu lado agressivo, que demonstra toda a raiva que há dentro dela. Lindinha é o seu lado vulnerável, mais infantil e calmo. E a Florzinha é o seu lado mais sensato e maduro, que tenta lidar melhor com os sofrimentos, e todas elas teriam que conviver com a personalidade principal da menina. Thomas, na verdade, é um escravo.
Essa teoria diz que Thomas o trem e outros trens na verdade são escravos do Sr. Topan Hatch. Então eles seriam obrigados a trabalhar sem parar para aquele homem controlador. Caso contrário, eles seriam presos em uma jaula, túnel, não sei como dizer isso. Camada 5. Muriel e Eustácio são marionetes. Uma teoria de Coragem o Cão Covarde que é muito aceita é que Muriel e Eustácio se tornaram marionetes. Porque o personagem Fuzile, que é um mágico, transforma eles em marionetes, e o Coragem fica puxando as cordinhas e manipulando eles por muito tempo. Apesar de que no final ele tenha conseguido transformar o vilão em marionete também, não foi mostrado em nenhum momento que ele conseguiu fazer com que o Eustácio e a Muriel voltassem ao normal. E assim ficou daí pra frente. Teoria do Wall-E. O Wall-E vive numa terra completamente inabitável, cheia de lixo e poluída, que fez com que os humanos fossem obrigados a viver no espaço, enquanto ele ficou sendo o único habitante no planeta Terra. Segundo a teoria, o protagonista seria o grande responsável por deixar as coisas chegar naquele ponto, porque, conforme repercutido pelo portal Screen Rant, enquanto os robôs de limpeza pegavam os pertences do Wall-E, ele continuava desmontando, dificultando o plano de deixar a Terra mais despoluída. Por esse motivo, ele teria sido o único sobrevivente naquele lugar.